estou falando nada. Né? Boa noite a todos. Boa noite a todos de novo, novamente. Alguém, outra vez, você posicionou para você? Não, tudo bem. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria. É um reencontro, né? De famílias, né? Famílias espirituais que nós somos, ligados a algumas pessoas. Bem-vindos, queridos. Famílias pelos laços do sangue, mas também a gente vai aprendendo a estar juntos. Então, quando a gente se encontra, a gente faz festa mesmo. Né? É assim mesmo, né? É a alegria do reencontro. É como se a gente estivesse se vendo pela primeira vez. Né? E é sempre assim, é uma festa. Né? Sejam bem-vindos, queridos, mais uma vez para a nossa reunião das terças-feiras. Nós damos as boas-vindas para aquelas pessoas que estiverem nos assistindo através da internet. Né? Uma novidade da nossa casa, não sei se outras estão realizando esse tipo de tarefa, né? Mas que ela possa atingir um objetivo de atingir algumas pessoas impossibilitadas de irem aos centros e que, né, gostem da doutrina, possam ouvir a boa palavra, né? Possam ouvir o Evangelho de Jesus, mesmo estando em casa. Né? Então, a ideia é sempre boa, né, dessa divulgação da doutrina por todos os meios. Né? Só relembrando sobre as atividades da nossa casa, a maioria dos que estão aqui já conhecem, né? Mas nós temos as reuniões públicas todos os dias, com exceção das sextas-feiras, de segunda, terças e quintas-feiras, 20 horas, né? Começa às 20h15 a palestra. De quarta-feira à tarde, às 14, às 13, às 14 horas? Às 14 horas. Temos também exposição aos sábados, às 17h15, aos domingos, às 9h30 da manhã. Todos os dias em que nós temos as reuniões públicas, nós temos o plantão de atendimento. Né? Ele começa geralmente 1h15, antes de todas as palestras, durante esse tempo, porque é importante para a gente que as pessoas, mesmo que venham pela primeira vez ou que queiram passar no plantão, estejam participando da palestra, né? Que é onde já inicia-se o tratamento. É por isso que a gente pede, às vezes, né, para a gente ficar em silêncio, porque a espiritualidade, a partir do momento que a gente entrou aqui na casa, eles já estão trabalhando conosco. Né? O passe é um complemento dessa atividade, né? O plano espiritual presente, né, a corrente médica e todas as equipes de trabalho já estão trabalhando conosco. Nós temos a livraria, que nós estamos sempre falando, qualquer obra da doutrina espírita está à disposição, sejam as obras básicas ou qualquer outro tipo de obra, né, de filosofia, né, literatura espírita, nós temos todas. Aqui não tiver, só pedir, a Sandra pode encomendar. A finalidade da gente é a divulgação, muito menos que o ganho que a gente tem. Né? E nós temos o trabalho de assistência social que é realizado o segundo, né? Todo segundo sábado nós distribuímos as nossas cestas básicas para muitas famílias e nós estamos sempre convidando a todos que quiserem participar conosco, né? Doando um item dessa cesta, alimentos não perecíveis, é bem-vindo, querido. E a gente sempre acaba complementando o resto, né? E são muitas pessoas que são atendidas. E também aos sábados, cada 15 dias, nós estamos fazendo um trabalho de assistência junto a nossos irmãozinhos que ficam aí debaixo das marquises do metrô, mais próximos da gente aqui, que não são poucos, né? A gente sabe que é um trabalho pequeno, de formiguinha, né? Mas é uma tarefa, né, que ajuda, né, as próprias pessoas que se engajam nela, né, que trabalham nela. A gente dá um alimento, um suco, um café com leite, um lanche. Né? Por enquanto tem sido um sábado sim, um sábado não, né? Cada 15 dias. A intenção é que nós tenhamos mais grupos de pessoas para que nós possamos fazer esse trabalho todos os sábados. O custo material para nós é muito baixo, né? Mas o custo espiritual para quem realiza é importante. E nós já percebemos que também é importante para as pessoas que recebem, né,
além do lanche, um sorriso, um carinho por parte daqueles que vão. E esse retorno tem sido importante para a gente. Aqueles que quiserem vir participar conosco serão bem-vindos. É isso. Agora nós vamos nos preparar para a nossa prece, queridos. É esse momento de entrelaçamento nosso com a espiritualidade superior, mais uma vez presente à nossa casa nesta noite. São espíritos bondosos e amigos de todas as correntes, de amparo, proteção e cura. Nos envolvem, nos protegem, protege esse ambiente, permitindo que espiritualmente penetre neste local somente aquelas criaturas que irão receber o tratamento durante a noite. Além daquele grupo grande de pessoas que vêm da espiritualidade para receber o seu tratamento, a maioria são jovens que chegam até nós para receberem esse nosso fluido animal, receberem a nossa vibração, o nosso amor. Algumas curas são feitas, algumas reconstituições de órgãos no corpo perispiritual desses jovens que desencarnaram realmente cedo, prematuramente, através dos acidentes provocados por eles próprios, eles sabem disso, e nós não estamos aqui para colocar o dedo em suas feridas, nós temos as nossas próprias para serem curadas, mas é através das nossas vibrações, muita ajuda é direcionada a esses meninos que comparecem aqui. E nós temos que lembrar como se eles fossem, assim, nossos filhos, muito queridos, e nós iremos também, através dessa nossa doação, ajudarmos a espiritualidade a cauterizar algumas feridas, a curarmos e auxiliarmos com o nosso amor, com o nosso carinho e com o nosso respeito. E aqui nós estamos, Pai de amor, bondade, misericórdia, mais uma vez nós nos reunimos em nome do nosso Mestre, divino modelo, irmão maior de todos nós, Jesus. Que Ele possa estar presente, como Ele sempre nos prometeu, onde uma ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, Ele ali estaria. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos em Teu nome. Um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo maior na espiritualidade, todos necessitando dessa Sua irradiação de amor, dessa Sua presença de amor e bondade. Ajuda-nos, Mestre Divino, a compreendermos as coisas que vamos ouvir, a praticá-las sempre no campo do bem, com bondade, com carinho, com respeito, principalmente fora desse nosso ambiente tão amparado e protegido de paz, onde nós somos convidados através daqueles que nos provocam, das coisas que nos agitam. Ajuda-nos, Jesus, a compreender e a participar com as pessoas que estão à nossa volta desses Teus ensinamentos de amor. Assim, com os nossos corações mais serenos, mais tranquilos, nós vamos reabrindo os nossos olhos, nos fixando nesta sala, com bastante carinho. Nós vamos envolver a nossa companheira Roseli, mais uma vez presente à nossa casa, para a nossa alegria, esta noite, que nos trará um tema bastante importante, né, cujo mote foi buscado no livro da irmã Cidufo, Escutando os Sentimentos, onde ela fala que sentimos sobre nós. Com certeza ela tem bastante informações a nos passar. Vem, querida, seja bem-vindo, viu? Seja feliz na sua exposição. Obrigada. Boa noite. Não, pode deixar. Está ótimo. Boa noite a todos. É realmente uma alegria muito grande retornar, muita emoção. Hoje o coração disparou, de verdade. Essa energia, essa alegria, ela é forte, ela é real e ela contagia, né? Então vamos agradecer e aproveitar. E falar de um tema do livro Escutando os Sentimentos, para mim é um grande presente, porque eu tenho verdadeira paixão por Irmã Cidufo. A primeira vez que esse livro caiu nas minhas mãos, eu digo a primeira vez porque deve ser o terceiro ou quarto livro que eu compro, porque sempre que há oportunidade eu dou de presente, porque eu quero que as pessoas sintam a mesma satisfação e a mesma alegria que eu sinto quando eu tenho. Quando eu comecei a ler Escutando Sentimentos pela primeira vez, e quando eu ouvi, através das palavras da irmã Cidufo, das palavras escritas do Vanderlei, né, ditadas pela irmã, eu fiquei pensando, puxa, auto-amor. Ela fala que eu tenho que me amar, que cada um de nós tem que se amar, tem que se gostar muito. E eu fiquei pensando,
ela não fala, ela não cita muito, ela pelo menos ela não coloca, ela não potencializa a questão das nossas grandes imperfeições, das nossas dificuldades, das mazelas. Isso nós já sabemos. Mas ela fala muito e exaustivamente, e sei que vai continuar falando, da importância de nós descobrirmos quem somos efetivamente e de nos darmos um crédito, de nos darmos o verdadeiro crédito que nós temos nesse trajeto que é a nossa viagem, que é a nossa vida. Então eu sou apaixonada por ela, porque ela me fez um convite para fazer uma viagem interior e para buscar dentro de mim, e esse convite eu faço a todos agora, para que nós busquemos dentro de nós este caminho em relação a buscar a nossa singularidade. Para falar de Hermance Dufour, me veio um girassol, me veio a imagem do girassol. Girassol é uma flor belíssima, na minha opinião, e acredito que todos devem gostar muito. E há uma singularidade no beija-flor. Esse vegetal tem um movimento próprio do vegetal, de alguns vegetais, de buscar, através do heliotropismo, de buscar o sol, de buscar a luz solar. E nessa busca do sol, nessa busca pela luz solar, está sempre se voltando e sempre buscando luz, sempre buscando essa energia desse astro, dessa estrela maior, mantenedora da vida neste planeta, que é o Sol. E quando eu falo de girassol, e quando eu falo de Hermance Dufour, me veio à mente, o que é que nos impede de sermos como o girassol, que busca a luz? Que busca a luz nas alegrias do dia a dia, que busca a luz naqueles que convivem conosco, mas principalmente que busca a luz dentro de cada um de nós. Esse girassol está sempre buscando o sol, mesmo quando ele está escondido, quando está encoberto, quando o dia está encoberto, porque ele sabe que a luz está lá. E uma singularidade, algo assim belíssimo em relação a ele que eu aprendi. Quando ele não encontra diretamente, porque está encoberto, ele se volta para outro girassol, que também é uma bela analogia para nós trabalharmos hoje na palestra. Então, o girassol busca a luz do sol e também se volta para outro girassol. Então, olha o aprendizado. E neste capítulo de hoje, falando dessa busca da luz, falando do girassol, ela pergunta o que sentimos sobre nós. Então, se eu preciso buscar a luz, se eu sou luz, se essa luz se encontra dentro de mim, o que é que me impede de ser efetivamente feliz, de buscar essa singularidade? Ela faz tantas perguntas no início desse capítulo. Ela diz: o que é que você sente sobre você? O que nós sentimos sobre nós? Qual é a relação afetiva que existe de você para com você mesmo? De você para com você mesmo. Ela faz uma terceira pergunta: como é que nós temos nos tratado? Como você tem se tratado? Como você trata do seu corpo? Como você trata da sua mente? Como você trata das suas emoções? O que é que você fez com os sonhos? Você tem sonhos? Você deu luz a estes sonhos? Ou você arquivou estes sonhos no porão da sua individualidade? E por quais motivos você arquivou estes sonhos? Ela vai mais adiante. Nesse trabalho, nessa viagem interior de buscar a sua singularidade, não existe ninguém igual a você no universo. Essa dimensão maravilhosa que é a nossa vida. Ninguém é igual a você. Somos todos irmãos, companheiros de viagem, mas ninguém é tão singular quanto você. Cada um tem a sua singularidade, mas você é especial, porque é criatura única, é divina. Existe dentro de você potencial e força que é você que carrega, que é você que produz. O teu companheiro também tem a sua força, também tem a sua energia. Mas isso é tão importante. Ela pergunta, nessa busca, nessa energia interior, nessa viagem interior, o que é que nos impede de trabalhar estas leis divinas que estão lá na nossa consciência e de nos tornarmos plenos, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos conduz? Essa busca pela felicidade. Com toda a teoria, com toda a leitura, por que às vezes nós deixamos o mau humor penetrar?
o baixo astral penetrar? Por que é que nós nos envolvemos por um sentimento de fracasso e menos-valia? Então ela começa a nos convidar para uma reflexão a respeito. Então ela diz assim: primeiro ato educativo. Vamos diluir, vamos exercitar diariamente, e olha que muitas vezes precisamos de um processo muito grande, muito profundo nesse sentido. Vamos diluir um sentimento de inferioridade que nós carregamos. De onde é que vem esse sentimento de inferioridade? Depende. Se você faz algumas perguntas para você em relação a esta vida, por que é que eu não me sinto tão importante quanto deveria por ser filho deste Pai amado? Por ser criatura divina. Então, se você faz essa pergunta, lá no arquivo, dentro de você, de repente vai lá e vai vindo à tona todos os fracassos, todas as dificuldades que você teve nesta vida. Então, você faz uma viagem lá para a tua infância. Olha, quando eu era pequenino, e vem ali uma porção de situações difíceis, uma porção de situações que trouxeram um sentimento de fracasso. Lá na minha adolescência, quando eu comecei a iniciar a minha fase adulta, enfim, quando você faz esse tipo de pergunta, vem uma série de experiências, se você realmente for honesto com você, autêntico, vem várias experiências à tona e dizendo para você, tá vendo? Tá vendo como você não merece ser feliz? Tá vendo como a vida é difícil para você? Tá vendo como o companheiro sim, mas você não. Você tem dificuldade, você ainda não merece o melhor. Muitas pessoas podem fazer essa viagem interior e não encontrar nada conscientemente. De onde vem esse sentimento? Ora, quantas vidas nós já vivemos, quantas experiências nós já tivemos e quanto sentimento de culpa nós carregamos. Porque a irmã Cidufo diz que nós reencarnamos e temos um novo corpo para virarmos a página do passado e escrevermos numa folha em branco uma vida nova. O passado, ele não vai se apagar totalmente. Por quê? Porque ele é aprendizado. E quando eu utilizo como aprendizado, ele fortalece o meu conhecimento. Ele vem à luz para me servir de farolete, de sinaleiro, para mostrar que determinados passos eu já dei e é melhor evitá-los. Mas que outros eu posso tentar, eu posso ousar, eu posso aceitar o desafio. Porque são novos e são possíveis. Mas aquele que se agarra ao passado e se deita sobre ele como uma poltrona confortável, né? Que o envolve, que o acolhe e que passa e vive através deste mundo com um peso enorme nas costas, um peso enorme nos ombros, dizendo não poder ser feliz o suficiente porque a vida já trouxe tantos problemas. Aí a irmã Cidufo tem um grande cutucãozinho a dar. Tem uma grande lição a dar. Ela diz, sentimento de inferioridade, grande equívoco, ilusão. Desaprenda isso para aprender um conceito novo. Limpa isso de você. Como? Exercício diário. A sua prece, trabalho, 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 trabalho. Estudo, mas acima de tudo, buscar dentro de você esse sentimento de auto-amor, esse sentimento de eu sou capaz de fazer o meu melhor, eu mereço o melhor, porque eu estou tentando verdadeiramente buscar a minha singularidade. Depois ela vai mais adiante, ela diz assim, o Criador nos ama como estamos. Ah, mas eu não acredito. Como é que ele pode amar uma criatura como essa? Uma criatura que desliza, uma criatura que não tem forças para reagir, uma criatura que está sempre reclamando, que está sempre rezando aquele rosário de lamentações, de dificuldades. Como é que ele pode amar uma criatura que se encontra nessa situação? Ele nos ama profundamente como estamos, neste exato momento. Ele acredita também que somos capazes de encontrarmos o sucesso, porque somos suas pérolas. E esse texto da pérola, eu vou deixar para o finalzinho da nossa conversa. Mas ele nos chama de pérolas da sua criação. Olha que coisa linda, que coisa belíssima. Então ele me ama como eu estou neste momento, ele acredita na minha possibilidade de sucesso, ele sabe que é uma questão de tempo,
E eu sou pérola do meu Pai. Eu sou pérola deste Criador. Por que é que nós não conseguimos enxergar isso ainda? O que é que nos impede de enxergar isso? Então, o primeiro ato educativo, diluir o sentimento de inferioridade. E aí ela coloca também um outro passo educativo nesse processo de valorização pessoal é aprender a lidar com o julgamento, porque nós temos muita dificuldade para lidar com o julgamento. Então, veja, caminhamos juntos, caminhamos em sociedade, convivemos uns com os outros, somos individualidades e cada um de nós é diferente. Eu sou diferente de vocês, cada um de vocês é diferente uns dos outros, diferente de mim. Diferenças são apenas diferenças. Diferenças não significam defeitos. São individualidades e singularidades. Mas nesse processo existe o julgamento. Existe sempre aquele olhar que vem do externo, apontando o dedo e mostrando muitas vezes, e lançando muitas vezes para vocês, lançando para nós, lançando para mim, um julgamento a respeito da minha atitude, da nossa atitude, das nossas crenças, dos nossos atos, até mesmo dos pensamentos que emitimos, das nossas ideias. Como trabalhamos este julgamento? E essa também é uma grande questão. Há pessoas que têm uma dificuldade enorme, e nós muitas vezes temos uma dificuldade enorme de trabalharmos o julgamento, trabalharmos a crítica, trabalharmos aquilo que o outro traz para nós. Ora, será que nós vamos agradar a todos? E vamos agradar sempre? A quem é que nós temos que agradar? Eu mudaria a pergunta. A quem nós temos que prestar contas? Com quem é que nós temos que travar uma relação intensa, profunda? Então eu cito duas relações. Primeiro, a intrapessoal. Eu comigo mesmo. Você com você mesmo. Você com você mesmo. Fazendo sempre perguntas fortalecedoras. Me colocando para cima. Me colocando acima das dificuldades, na possibilidade das soluções. Mas, num segundo momento, a relação interpessoal, sou eu com o outro. Mas eu só posso ter sucesso na relação interpessoal se eu começo de verdade essa caminhada em relação a esse processo intrapessoal. Eu só posso ter uma relação de verdade com os meus companheiros de viagem quando eu travo este compromisso de buscar o meu auto-amor, de buscar este processo de autoaceitação, de procurar em mim o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de possível, o que eu tenho de potencial e de habilidades. Caso contrário, o que acontece? Eu ponho a minha felicidade no ombro alheio. Eu ponho toda a carga deste processo, desta busca de felicidade, no ombro alheio. Mas felicidade não é carga. Felicidade não é dor. Felicidade é amor. Então, para isso, eu preciso aprender que eu tenho que aprender a conviver comigo. Pela eternidade, quando o outro se aproxima de mim e convive comigo, ora, somam-se então experiências, somam-se aprendizados. Mas se eu não posso contar comigo mesma, quando o outro resolve trilhar um caminho diferente, eu esmoreço. Porque eu coloquei a minha vida na vida do outro. O outro não tem esse poder. Eu não tenho direito de colocar a minha vida no ombro do outro, nem nos braços e nas mãos do outro. Isto é muito sério. Isto pode me levar a um processo de grande alienação. Eu posso me perder como pessoa. Eu posso me perder. Eu posso ter dificuldade para encontrar esta minha singularidade. Mas quando eu me fortaleço, quando eu me aceito, para depois buscar o acerto destas arestas, para que depois eu possa trabalhar as minhas imperfeições e as minhas dificuldades, e me olhar no espelho de frente, sabendo quais as minhas virtudes e qual é a minha sombra. E acolher essa sombra amigavelmente e caminhar com ela para poder crescer, mantê-la diante de mim e não lá no porão do inconsciente, fazendo de conta que eu não tenho aquilo que eu acho horrível nos outros, que eu acho detestável como atitude, como sentimento, como postura no outro, mas às vezes eu tenho sim e não raro. Quando eu abraço isso, o encontro com o outro é mais fortalecedor, porque são duas individualidades. Não existe uma meia pessoa, uma metade de pessoa que vai encontrar outra. Existe um ser inteiro, um ser integral,
que está buscando este autoconhecimento, esta autoeducação, e que encontra um outro. Ela faz outras perguntas importantes também. Diante do julgamento, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos proceder? Eu posso me culpar ou eu posso aprender a refletir? Ora, querem uma situação mais difícil de convivência com a crítica e o julgamento do que dentro da nossa própria casa, no nosso lar? Ou com o nosso companheiro ou companheira de viagem? Porque às vezes qualquer pessoa do lado de fora pode falar algo sobre nós. Às vezes não desce tranquilamente, mas pode. Mas dentro da nossa casa, quando aquele próximo, mais próximo, fala alguma coisa sobre nós, ai, como incomoda. Como incomoda. E nós respondemos assim, falou o dono da verdade. Falou a dona da verdade. Olha aí o santo se expressando. Olha aí a santa se expressando. Quando não raro, você falando e você. Já se viu atuando? Já se viu nessa situação? Então isso é extremamente comum. Mas aí vem uma outra questão. Quando nós estamos dentro de casa, no nosso lar, neste laboratório de experiências que é a nossa família, por que nós estamos juntos? Se não para apararmos estas arestas e para nos autoeducarmos. Quando a irmã Sidufo diz o que fazer com este processo de julgamento, com estas críticas, ela nos convida a um amadurecimento emocional. Ela diz assim, aprenda através desse auto-amor a ouvir, inicialmente, refletir, filtrar, aproveitar aquilo que deve ser aproveitado na intimidade do seu ser, porque o outro pode falar, pode criticar, mas quem é que está dentro de você? Quem é que conhece você profundamente, se não você mesmo? Ou deveria buscar este processo de autoconhecimento? E depois dessa reflexão, depois deste filtrar, então você amorosamente pode descartar aquilo que lá na sua intimidade acredita que não lhe serve. Porque será que tudo que nos dizem, tudo que nos falam, são verdades absolutas? Irmã Sidufo pede que nós partamos do seguinte princípio. Olhos nos olhos, a crítica amorável, olhos nos olhos. Um sentimento de amor, um sentimento de respeito. Aquele sentimento que você percebe através daquelas palavras, acreditando que o outro está trazendo é aquela vontade de que você melhore, de que você cresça, de que você de alguma forma receba uma nova informação para transformar algo em você. Mas claro que existe a maledicência pela maledicência. Existe o sentimento de inveja, existe o sentimento de inferioridade, o sentimento de posse, de não acolhimento do teu crescimento. Será que isso existe? Ela diz para nós não fomos educados para libertar o outro. Nós somos muitas vezes educados para escravizar o outro. O outro tem que pensar como nós pensamos, tem que agir como nós agimos, tem que aceitar as nossas ideias, as nossas verdades. E olhar o mundo com o nosso olhar, sob as nossas lentes. Dificilmente nós convivemos com as pessoas e dizemos a elas, caminha com as tuas próprias pernas. Caminha segundo os teus sentimentos. Faz uma prece, busca dentro de você quais são as tuas verdades. Muitas vezes nós estamos sempre prontos com os nossos conselhos, com aquilo que acreditamos ser importante para o outro. Mas o verdadeiro educador, ele é um facilitador na condução do autoconhecimento do outro. Ele facilita, ele conduz. Mas ele não pode conviver com o outro embaixo dos seus braços, ou sempre agarrados, não é? Sempre agarrado àquele ao qual ele ama, ao qual ele quer bem. Por quê? Porque nós educamos para o mundo. Nós temos que nos educar também para a vida. Porque nós podemos contar conosco, com esta força, com esta inteligência suprema que é Deus. E com esta força interior, aonde nós temos arquivados todos os conhecimentos de que precisamos para nos fortalecer. Quando ela diz, há pessoas que caminham muito inseguras pela vida, sempre perguntando,
Eu estou certo? Eu estou errada? O que é que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo me calar? Você acha que eu devo falar? Você acha que eu devo aceitar o desafio deste novo emprego? Ou você acha que eu devo permanecer neste porque aqui eu tenho segurança? Você acha que eu devo começar um novo relacionamento? Mas naquele antigo eu tive tantas dificuldades. Você acha que eu devo me expor novamente ao amor? Você acha que eu ainda tenho capacidade de amar? Você viu como eu fiquei? As perguntas são inúmeras. E a irmã Sedufo responde: pergunta para você. E Deus se expressa através de você. Porque a capacidade de amar nós nunca perdemos. E ela está sempre vindo à tona quando nós buscamos este alto amor, este autoconhecimento. Quando ela diz para nós, um outro impedimento frequente é o medo da rejeição. Nós temos medo de ser rejeitados. E que medo nós temos de ser rejeitados? E muitas vezes isso traz tantos transtornos, porque nós vamos crescendo, projetando, nos escondendo, fazendo de conta, criando pseudo-imagem, não é? O bonzinho, a boazinha, aquela que você pode passar por cima como se fosse um trator. E não é verdade, porque lá dentro, na sua intimidade, a criatura está se desfazendo. Ela está toda desequilibrada, ela está toda em pedaços, mas do lado de fora, ela faz graça para o mundo. Ela faz graça para as pessoas. Ora, conviver com o outro é aceitar, é amar, é acolher, mas é dizer, até aqui você pode vir. A partir daqui você já está entrando no meu espaço de liberdade. E a partir daqui fica muito difícil eu aceitar determinadas coisas. Por que isso é importante? Porque quando deixamos claro quais são os nossos limites, então nós colocamos para o outro também a nossa verdade. Nós não fazemos jogos. Nós somos autênticos. E quando nós somos autênticos, nós nos respeitamos. E quando nos respeitamos, nós nos amamos. Nós nos amamos. Como é difícil dizer não, eu digo sempre sim. E este não que não acontece, traz falta de compromisso, dificuldade para levar adiante coisas assumidas, compromissos assumidos, dificuldade para levar adiante um relacionamento difícil, dificuldade para aceitar o outro. Ora, não. Por que é tão difícil dizer não? E o medo de ser rejeitado? E o medo de não fazer parte daquele hall de amizades, daquele grupo de companheiros? Mas o pior que acontece nesse sentido é que quando você diz o seu sim, querendo dizer não, você também está se afastando de uma criatura extremamente importante, que é você mesmo. E se afastando muito. Mas a vida é tão sábia e o Pai é tão amoroso que vai proporcionando através das situações, das experiências, através da lei de ação e reação, através das novas oportunidades, experiências onde nós vamos ter que aprender a conviver com as nossas verdades, com a nossa verdadeira realidade. Nessa rejeição, ela coloca o seguinte para nós: todas as pessoas merecem a nossa estima. Todas as pessoas merecem o nosso respeito. Mas nós não podemos conviver agarrados aos outros emocionalmente por conta deste medo de caminharmos sozinhos. Quando nós acreditamos neste nosso potencial, nós nunca estamos sozinhos. Quando nós acreditamos nessa força interior, nós nunca estamos sozinhos. E aprender a trabalhar isso causa muito esforço e dá muito trabalho. E às vezes nós chocamos as pessoas com as quais nós convivemos. Muitas vezes, para você ser esse girassol que busca a luz e que fala a sua verdade, fala aquilo que você acredita, isso vai dar um trabalho muito grande. Esse caminho de volta em relação à sua singularidade vai trazer, às vezes, muitas dificuldades, muitos conflitos. Mas esse é o caminho. Às vezes, desestabilizar algumas coisas para que elas possam, no amanhã, serem novamente estabilizadas e harmonizadas.
Quando eu falei do girassol no início, quando eu busco esta luz, e quando esse baixo astral nos acompanha, mesmo na busca desta luz, e que isso é comum, quando esse sentimento de menos-valia nos acompanha, quando esse sentimento de eu não sou merecedor o bastante, o texto traz uma figura de linguagem que é muito, muito, muito sábia, e que eu já disse no início. Busque o outro girassol, porque o teu companheiro também tem luz. Mas não no sentido de se apoiar efetivamente, integralmente no outro, mas de ver-se como num espelho. Há pessoas que se fecham como verdadeiras ostras. Há pessoas que nesse processo de busca, nesta dificuldade de autoaceitação, de lidar com os reveses, de lidar com as dificuldades que a vida traz, de lidar com o não, com os pseudos fracassos, se fecha como uma verdadeira ostra. E tem muita dificuldade de deixar o outro entrar, de deixar o outro ter acesso aos sentimentos, ter acesso a estas dificuldades. Dor também é bem-vinda. Dor é crescimento, mas sofrimento é escolha. E quando nós nos fechamos, nós deixamos de procurar o outro como este girassol. E quando eu me abro nessa busca pelo outro, a vida me traz o outro como um espelho. E eu começo a ter algumas respostas diante daquilo que eu vejo no outro. Agir como um girassol é buscar no outro também o que ele tem de melhor. É buscar nas situações da vida o que estas situações têm de positivo. E são pequenas as coisas, são fortalecedoras as coisas que nos acompanham. Nós podemos apreciar o sorriso luminoso, mas não o sorriso que parte do rosto, mas não parte da alma. Mas o sorriso luminoso que convida você a sorrir também. E a encontrar esse teu lado bom, este teu lado íntegro, este teu lado grande, não grande egoisticamente falando, não grande como inflação, como uma ausência de uma visão equilibrada de quem você é, mas este sorriso que traz de dentro da sua alma a medida exata de quem você é. Eu acredito, a irmã Cidufo acredita, que nesta caminhada na vida, muitas vezes nós oscilamos entre inflação, beirando a arrogância e a autossuficiência, e num outro momento, em outros momentos, a deflação, um sentimento de grande e baixa estima, de menos-valia. O caminho é o caminho do meio. Então, que nós abramos as nossas janelas diariamente, lá nas nossas casas, ao nos levantarmos, e procuremos visualizar este girassol antes de sairmos para o nosso trabalho, lembrando que o girassol busca a luz, e que nós temos que buscar a luz. Mas antes de mais nada, que esse girassol esteja voltado para dentro de nós, procurando essa luz interna, esta luz interior. Quando este girassol busca esta luz, Tiago de Melo, no Estatuto do Homem, diz para cada um de nós que nós possamos um dia confiar no homem como um menino confia no outro menino. Aquela criança interior que nós guardamos, esta criança interior, diz a irmã Cidufo, nos ajuda a buscar o alto amor. Nos ajuda a buscar este amor por nós mesmos. Esta criança que já foi espontânea, que já foi criativa. Essa criança que tinha esperança no dia de amanhã. Que não se desesperava e que não deixava a desesperança tomar conta. Esta criança interior que nós já fomos e que nós temos guardados dentro de nós, que convidava a ousadia de sempre se surpreender diante das coisas. Nós temos que aguçar a nossa sensibilidade. O mundo é belo de verdade, nós também o somos. Aquilo que é desesperança do lado de fora é aprendizado. É aprendizado. Se este baixo astral toma conta, busquemos o girassol juntamente, para que ele tenha força. Se este sentimento de baixa estima vem à tona, choremos, tenhamos tristeza, mas que seja por algumas horas, por alguns momentos, talvez por um dia, mas não por uma vida. Mas não por uma vida. A nossa vida é presente divino
para que nós entreguemos esta vida a estes sentimentos tão pequenos que nos impedem de encontrarmos esta pérola que nós somos. Isso não significa que não temos as dificuldades ou as imperfeições, mas significa que se eu não acreditar nesta pérola que Deus diz que eu sou, que o Pai diz que eu sou, que todos nós somos, quem é que vai acreditar? A vida vai acreditar? As oportunidades serão de crédito? E como eu disse lá no início, quando a irmã Cidufo fala sobre a pérola, eu não sei se já foi lido aqui, Sandra, sobre a pérola de Deus. Não? Mas eu gostaria de ler rapidinho, eu sei que já está na hora, mas é belíssima a analogia, a comparação. Pérola é uma das mais belas joias naturais. Vocês conhecem esse texto? É formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por um agente externo e liberam uma substância chamada nácar, cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. Então ela começa daquela areinha, né? Que está lá dentro. O acúmulo de várias camadas de nácar em movimentos concêntricos forma a pérola depois de algum tempo. A felicidade, e felicidade é a busca dessa singularidade, é como a pérola que se forma dentro da ostra, porque nasce dos embates em cada dia de esforço da transformação nesse reino do sentimento que mora dentro de nós. Portanto, mesmo com problemas ou dificuldades, não desanime, ou não interrompa os teus ideais de espiritualização. Lembra dos sonhos que eu falei no início? Resgata teu sonho, resgata sonhos adormecidos. A seu tempo você vai perceber um clarão reluzente. Sabe de onde ele vem? Da sua intimidade, lá de dentro de você. E sabe o que ele mostra? Riqueza e sabedoria. De quem? Do quê? Do Pai, que é a inteligência suprema, mas que está dentro de você. E isso vai servir para embelezar a sua vida e vai ser mensageiro de paz para ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. E diz mais, ser feliz é estar bem com você e com o mundo. É deixar essa pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Ser feliz significa ter fé, ter esperança, acreditar. E fé aliada à coragem. E mais para o finalzinho ela diz, prossiga confiante na conquista de ti próprio. Nunca será e nunca foi entre cada um de nós e os outros, mas sempre será um processo entre cada um de nós e nós mesmos, né? Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola da sua criação. Se nós pudermos guardar pelo menos esta frase a cada dia quando acordarmos e a cada noite quando agradecemos ao Pai pelo dia que tivemos, pela oportunidade do estudo do trabalho e pedindo esta força para iniciarmos uma nova jornada, com certeza este alto amor, este amor que precisamos ter por cada um de nós verdadeiramente vai ser trabalhado através de um processo muito autêntico. E é isso que ela deseja para cada um de nós. E é este exercício diário que a nossa palestra de hoje nos convida a exercitar. Que assim seja. Então, lindas, é o momento da nossa... Enquanto a Roseli vai falando, a gente vai refletindo, né? Tentando se enquadrar em algumas dessas situações, porque às vezes nos parece essas coisas tão distantes e são tão próximas de nós, né? Que estão dentro de nós, né? A gente não pode estabelecer barreiras nem distâncias, né? Para isso que ela nos trouxe, né? Tá nos falando acima de tudo desse processo de autotransformação, de aceitação, né? Então, é o momento da nossa reflexão. Eu gostaria de começar fazendo um questionamento com você, por exemplo, do ponto de vista bem prático, ali, terra a terra mesmo, né? Por exemplo, quando você fala desse nós acabarmos vivendo a vida do outro, absorvendo a vida do outro, esquecendo
um pouco de nós mesmos. Nós nos enfraquecemos muito nesse momento, né? Porque nós deixamos de ver a força que nós temos e às vezes nós até perdemos essa capacitação de poder ajudar o outro, quando é o que nós deveríamos fazer. E não nos entregarmos, né, em função de um problema, de uma dificuldade. Então, como pai, né, nós pais, né, diante de um problema às vezes grave, que o nosso filho está envolvido com droga, né, é um processo difícil, doloroso, né, principalmente para as mães, que se envolve até do ponto de vista prático, mais afetivamente, né, com esse tipo de coisa. O que você teria para dizer para a gente, por exemplo, dentro desse processo, que às vezes o sentimento de culpa, a sensação de fracasso, né, querendo transferir para um problema, né, sabendo, imaginando que o filho é uma individualidade, né, ele tem escolhas, ele renasceu como um espírito com capacitações anteriores, e as escolhas às vezes são deles, independente da nossa vontade. E esse nosso enfraquecimento diante do sentimento de culpa não vai nos ajudar. Então, nesse momento, para a gente se fortalecer, para termos noção exata de nós mesmos, para tentar ajudá-lo, né? E como seria importante isso? O que você poderia dizer para a gente, querida? Essa questão dos vícios, né, ela é muito dolorosa dentro do seio das famílias. Quando ela está do lado de fora e nós encontramos experiências, ouvimos pessoas falando a respeito, isso por si só já mexe, já pega a nossa sensibilidade, né, e nos faz compreender como esta dor pode ser grandiosa. Mas quando ela bate a nossa porta e quando nós convivemos com ela, então aí nós podemos sentir a dimensão da dificuldade que é conviver com este processo. Mas me ocorreu justamente aquela imagem que eu coloquei sobre os girassóis. Quando nós temos dentro da família, dentro do nosso lar, um filho, por exemplo, envolvido com drogas, muitas vezes já encaminhado, já em tratamento, né? Mesmo assim, mesmo nesse processo que é duradouro, é pela eternidade, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo, este trabalho vai ser desenvolvido, porque é um dia de cada vez e por hoje. Esse por hoje, que muitas vezes nós ouvimos nestes grupos de apoio, por hoje, pode nos acompanhar a cada momento naquilo que nós temos para trabalhar em relação a nós. Por hoje, eu fui menos ansioso, né? Por hoje, tive mais sensibilidade. Por hoje, eu busquei esse auto-amor efetivo. Mas em relação a este trabalho, eu lembrei daquela imagem do girassol se voltando para outro, porque eu acredito, primeiro, que no isolamento, nós nos afundamos nesse sentimento de culpa. Existe sempre uma pergunta por parte dos pais: aonde foi que eu errei? O que é que eu deixei passar? Por que é que aconteceu isto com ele? A culpa é minha. Por quê? Porque o amor dos pais por um filho, por uma filha é muito grande. Mas nós temos que analisar muitas questões aqui. Primeiro, cada um de nós realiza no processo educativo aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Com o conhecimento que temos, com os conhecimentos, com as crenças que temos, com os recursos que nós temos. Muitas vezes, diante de algumas situações, nós podemos até escolher a forma errada ou conduzir, mas nós não o sabemos, não errada, inadequada, mas não o sabemos, porque naquele momento é o nosso melhor. Por outras vezes, conduzimos o nosso processo de uma forma extremamente adequada, mas e o livre-arbítrio? Cada um de nós tem o livre-arbítrio. O outro é uma individualidade. Aquele filho, independente de ser meu filho, é um espírito e tem esse livre-arbítrio. Ele escolhe. Muitas vezes, dentro de si, há uma dificuldade enorme de lidar com algumas questões, com alguns sentimentos, e a busca pelo vício é um mecanismo de fuga. Como trabalhar isso, então? Além da questão da busca do tratamento matéria, do tratamento no centro espírita, que é vital, importantíssimo, os grupos de apoio, por isso que eu lembrei do girassol voltado para outro girassol. Os grupos de apoio, os grupos de terapia, são fundamentais, são indispensáveis. Porque quando nós nos deparamos com pessoas que vivenciam situações semelhantes às nossas, aquelas que estamos passando, e podemos sair um pouquinho da nossa realidade e ouvir o que o outro está nos colocando, também é um convite, através desse espelho que o outro é, de lidarmos um pouquinho melhor com os nossos sentimentos. Existe acolhimento, existe amparo, e isso consola, isso fortalece. Isto é aquela mão estendida para outra mão que busca ajuda. Então, acredito no tratamento material,
no tratamento espiritual, na prece efetiva diária, acredito no tratamento espiritual dentro da casa espírita, não só através dos passes, mas através dessa viagem interior, destas palestras, através das quais nós vamos refletir sobre como vai essa pergunta em relação ao nosso auto-amor, mas também estes grupos de apoio, aonde eu saio do casulo e eu tenho a coragem de me expor com os meus semelhantes, porque estamos todos vivenciando uma situação muito semelhante. Isto pode me trazer e vai me trazer o quê? O conforto. Vai me trazer o sentimento de que eu não estou só, de que eu não estou caminhando só. E nesta troca, as intuições, os insights, uma palavra que eu ouço, uma frase, como é que aquela criatura fez ou está fazendo para lidar com estes sentimentos adversos? Como é que ela está mais fortalecida? Deixa eu verificar e aprender com ela. Quais os sentimentos que a estão acompanhando agora? Quais as dicas que ela pode me dar no exercício diário? Então é sempre um aprendizado neste trabalho. Agora, culpa, segundo a irmã Cidufo, é uma palavra que nós temos que riscar do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Por quê? Porque a partir do momento que eu percebo que eu agi inadequadamente e eu compreendo que quero uma oportunidade nova, quando eu assumo isso, mas de coração aberto, abraçando o desafio, a vida me traz uma nova oportunidade. Mas quando eu me entrego a um sentimento de culpa, eu não enxergo a luz que vem através de mim, nem através do outro. E esta luz é Deus se expressando através de nós. Sentimento de culpa não deveria nos acompanhar. E olha, Silvio, é um trabalho para uma, duas, inúmeras vidas. Este trabalho de limpar, de tirar de nós sentimento de culpa, nos acompanha há milênios. Há milênios. Porque nós potencializamos as quedas, nós potencializamos os erros, nós potencializamos os fracassos. Essa palavra é tão bonita, né? Potencializar. Mas por que não potencializar o acerto? Potencializar a escolha adequada, potencializar o bom sentimento, a coragem. Quase que vira uma outra palestra. O tema daria mesmo para tal, né? Tem mais algum tempinho? Nós temos minutinhos, ela vai ficar depois da palestra, se alguém quiser conversar com ela sobre a temática ou sobre outras coisas, a Roseli vai estar aqui. Pois não, querido, espera um minutinho só, por favor. É o seguinte, eu penso o seguinte. Pois não. Gostei muito da palestra, muito lúcida, muito esclarecedora. Agora é o seguinte, nós podemos concluir que o mundo é perigoso de se viver, certo? Não no sentido absoluto, ao menos no sentido relativo. Esse girassol que você falou pode ser qualquer um de nós. Ele está procurando a luz, né? Ele está se precavendo desse mundo, desses perigos. Estou certo? O mundo, não vejo o mundo como algo perigoso, mas eu vejo o mundo como escola. A escola, nós entramos para aprender. Nós entramos para aprender conceitos novos, para verificar dentro de nós o que nós acreditamos, se essas crenças nos servem ainda, ou se há algumas que precisamos desaprender para aprender outras. Buscar essa luz é buscar essa luz dentro e buscar essa luz fora também. Quando eu acordo e sou uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com a vida, que ao invés de abrir os olhos e colocar um coração aberto de sentimento de opa, mais um dia para o meu crescimento, e ao contrário, carrancuda ou carrancudo, eu me arrasto pelo quarto, me arrasto em direção ao meu trabalho, mais um dia nesta luta pela vida, então eu estou deixando de ser esse girassol que busca luz. O girassol, ele sabe que vai encontrar aí as nuvens. As nuvens vão atrapalhar, não é a palavra certa, elas vão ofuscar, elas vão de alguma forma esconder momentaneamente. O que são essas nuvens, de uma forma analogicamente falando, né? É a questão de nós percebermos que os desafios e as dificuldades vêm e vão vir sempre, porque é um planeta de expiações e provas. Então, toda vez que nós aprendermos algo,
nós vamos nos preparar porque vem outra lição aí. Mas não significa que nós tenhamos que estar sempre com escudos e sempre amargurados e tensos, porque vem algo aí. Mas este girassol sabe que quando o desafio chegar, o segundo desafio, o terceiro desafio, quantos desafios forem necessários, eles vão me chegar porque eu sou aprendiz, porque o Senhor é aprendiz. E esta é uma escola chamada Vida Planeta Terra. Então, quando esse desafio chega, eu tenho que aprender com ele. Como? Com contentamento, buscando essa luz, buscando o melhor. E deixando a lamentação para o meu passado, para o meu ontem, deixando de lado. Porque caminhar com lamentação é carregar um fardo muito pesado, muito grande. E ele me impede de perceber as riquezas que a vida traz, as riquezas que a vida tem, a beleza que a vida tem. Então, ele é perigoso, é mais perigoso o meu mundo interior, muitas vezes, do que o mundo de fora. Porque às vezes o mundo de fora está me convidando para ser uma pessoa excepcional, valiosíssima, com oportunidades lindas. Mas eu estou sempre dizendo não, não, não. Então o meu mundo interior é que está precisando de ajuda. É nesse sentido. Desculpa, Silvia, extrapolei o tempo. Cada dia é, com certeza, cada dia é um presente de Deus. É que... Tem um minuto? Tem. Opa. Na verdade, não é pergunta, eu vou dar uma fonte para as pessoas. A Ernest era uma pessoa contemporânea do professor Allan Kardec, e ele se encontra na revista de 1958, na Revista Espírita. Ela está no mês de fevereiro, né? E diz a espiritualidade que ela, entre as médiuns que compilou a codificação, era da autoridade maior entre as médiuns. E por que, né? Outros médiuns perguntam, por que a Ernest? Porque ela exercia escrever exatamente o que lhe era ditado, nem a mais e nem a menos. E que além de cientista estudiosa, ela aprendia com os ensinamentos de São Vicente de Paulo a exercer a humildade e a caridade. Então, para nós que estudamos Jesus, nós encontramos Ernest como a discípula de Jesus. Para nós que estudamos a mediunidade, deveríamos estudar Ernest através da Revista Espírita. E ela está à disposição no nosso site em downloads de livros. Você não precisa fazer o download da Revista Espírita inteira. Só 1958, mês de fevereiro e março. E o caso é que teve um homem que foi condenado à guilhotina. E ela tinha uma autoridade moral tão grande que ela perguntou, que ela queria saber com a espiritualidade como é que tinha sido o desenlace deste homem. E aí, ela, em 2 dias, já tinha resposta. Então, provocou um ciúmes, uma certa discordância. E a espiritualidade falou que ela nunca encarnou por completo e nunca ia desencarnar por completo. Porque ela tinha essa facilidade, essa humildade. Ela era o amor em operação. Então, dizem alguns estudiosos que 25% a 30% de toda a codificação tem o dedinho desta médium, então, Ernest. Então não é à toa que esse amor que sentimos quando lemos. E ela começou o mediunato dela com 16 anos. Olha. Obrigada, Wagner. Obrigado pela informação, querida. Faz favor, meu amor. Tá bom, queridos. Muito bom. Todas as informações que nós recebemos são importantes, né? Para nós conhecermos também sobre a origem, a natureza desses espíritos, né? Que vão fortalecer ainda mais os ensinamentos que eles nos trazem, né? Aí está, é um espírito que vem de longe, com suas vivências, né? Por isso a credibilidade, né, dessas informações, que nos cabe filtrar e aproveitarmos aquilo que for melhor para cada um de nós, né? Como diz a doutrina espírita, como disse Kardec sempre, né? Que nós tenhamos sempre o bom senso de analisarmos, né, esse tipo de situação. Então é o momento de nós refletirmos, né, sobre aquilo que nós ouvimos, aproveitarmos da melhor maneira possível no nosso mundo prático, na nossa vida diária. Porque só aí vai fazer sentido, né? Nós deixarmos informações sumirem
como livros empoeirados nas prateleiras, valerão de muito pouco para nós. A gente sabe que é difícil a gente absorver a palavra, né, como ela é falada, mas de qualquer forma são ainda os meios, alguns dos meios importantes que nós dispomos. Aquilo que nós conseguimos guardar, que nós possamos trazer em nosso proveito, interiorizar, né, e tentarmos vivenciar na nossa existência, no nosso dia a dia. Vamos aproveitar esse momento, querido, e vamos unir nesse instante os nossos melhores sentimentos, né, o nosso afeto maior aos dos nossos irmãos da espiritualidade presente à nossa casa esta noite. São equipes de trabalho, equipes médicas, como nós dissemos, equipes de cura. Nós temos a equipe dos jovens, que trabalham incessantemente do outro lado, e temos uma equipe grande de trabalhadores que entram e saem anonimamente, como eles querem, e trabalham em favor dos mais necessitados. Necessitados somos todos nós, mas nesse instante, na condição de espíritos encarnados, agradecidos a Deus pela vida, nós estamos aqui, e no exercício do nosso livre-arbítrio nós vamos utilizá-lo para o bem. Vamos unir, vamos cerrar os nossos olhos durante esses breves instantes, só para nos atermos mais a esse acompanhamento com os nossos irmãos. Pai, nesse instante, nós entregamos nas mãos desses nossos irmãos que manipulam esses fluidos, favorecendo irmãos nossos que nesse exato instante em que nós aqui estamos falando da vida, de oportunidades, de autocrescimento, de alto amor, de respeito, estão passando por vicissitudes tão grandiosas. Nós vivemos num planeta, Pai, que é uma escola abençoada de grande ensinamento, mas às vezes passamos por grandes dores e por escolha de nós mesmos, por grandes sofrimentos. Nós gostaríamos que eles fossem minimizados um pouco das muitas pessoas que se encontram nas ruas, irmãos nossos, muitos dementados, afastados da realidade, padecendo os sofrimentos mais terríveis, do abandono, do esquecimento, da humilhação, da fome, das misérias mais abjetas, Pai, incompatível com filhos de Deus que são como nós mesmos. Nós gostaríamos, Pai, que de alguma forma o Teu amor pudesse alcançar essas criaturas na rua, nos lugares onde elas se encontram, e minimizar um pouco esta dor e esse sofrimento através do Seu amor. Nós sabemos muito pouco a respeito dos mecanismos divinos de ajuda direta, mas nós queríamos entregar por isso nas mãos desses nossos irmãos aqui, para que pudesse ser suavizada essa dor e esse sofrimento. Nós podemos imaginar uma criança que reencarnou para ser estuprada na rua, aos 8 anos de idade, cheirando crack, com fome, com roupas rasgadas, mendigando e sendo humilhado. Não é possível, Pai. Mas na nossa sociedade existem tantas crianças. Nós sabemos que são espíritos vivenciando estas experiências nos seus corpos infantis. Nós sabemos que eles têm débitos, provavelmente, alguns deles, para com a existência, para com as leis de causa e efeito. Mas quem somos nós, Pai, para julgarmos ao invés de estendermos a mão e ajudarmos, uma vez que nós estamos em condições melhores? Socorrei-os, Pai, através do Seu amor. Que a piedade, o amor, possa estar no coração dos homens, principalmente daqueles que têm a coragem de ajudar, Senhor. Daqueles que já estendem a mão e sabem da sua responsabilidade, que não se faz só por palavras, mas por gestos, por atitudes. Que os mais responsáveis, Pai, possam assumir esta responsabilidade através das suas atitudes. E que nós, como sociedade, como pessoas participantes, jamais nos neguemos e nem tenhamos a ilusão de que também não somos responsáveis por isso. Por isso, Pai, nós te pedimos em favor dessas pessoas, principalmente esses abandonados, Pai. Nós queríamos pedir para aqueles que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, muitos em leitos com tratamentos indignos,
para seres humanos. Muitos com tratamentos impróprios para criaturas que trabalharam e que lutaram tanto e às vezes se encontram em macas fétidas nos corredores de hospitais, sendo tratados como verdadeiros animais, indo para um matadouro. Nós queríamos lembrar dessas pessoas, Pai. Não importa o que elas fizeram, elas merecem um respeito. E nós vamos vibrar por isso, para que elas sejam auxiliadas. Que despertem nos servidores públicos ou particulares, através dos médicos, das enfermeiras, dos assistentes, dos servidores mais simples, a responsabilidade para com essas pessoas. Que tenham amor, que tenham aquele sorriso de amor que foi dito aqui esta noite. Muitas vezes um simples sorriso, o passar as mãos na cabeça e pedir tenha calma, você vai melhorar, faz mais efeito que às vezes o remédio que a pessoa vai receber. Que as pessoas possam assumir isso diante desses irmãos em sofrimento, Pai. Nós vamos lembrando, Senhor, de uma grande quantidade de irmãos nossos nesse mundo onde as portas largas estão abertas, onde a mídia divulga de forma tão errônea, Pai, as facilidades do mundo, quando as verdadeiras conquistas são pequenas e interiores e de todo dia. Jovens de todas as classes sociais estão se voltando para as drogas, perdendo encarnações preciosas, Pai, que vieram ao mundo para se desenvolver, para educar-se, para evoluir, e não para morrer de forma horrível, numa overdose ou num acidente embriagado. Nós queremos lembrar desses jovens, Pai, dessa juventude, que há de ser a força desta sociedade, Senhor. Iluminai-os, Pai, para que alguma coisa, no íntimo desses seres, do divino que são, possa despertá-los, voltando os seus olhares, os seus sentimentos e pensamentos para a família, onde serão abrigados, amparados e amados, para que evite esses caminhos tão tristes, muitas vezes sem volta. Aqui presente essa noite, são mais de 30 jovens que recebem tratamento na nossa casa. A maioria ainda padecendo de dores horríveis no seu corpo. Vítimas que foram deles próprios e que estão aqui recebendo. Hoje eles compreendem. Hoje eles sabem. Nós vibramos por eles para que sejam minimizados. Mas nós queríamos pedir para aquelas mãezinhas e paizinhos, que muitos, até hoje, pelo desconhecimento, sofrem tanto por esta perda tão difícil nessa caminhada existencial. Nós queríamos voltar os nossos pensamentos nesse instante para os nossos lares. As criaturas que lá se encontram, aquele ambiente possa ser energizado em harmonia, em paz e equilíbrio. E que nós possamos manter esta paz, esta harmonia, esse equilíbrio, através do nosso exemplo, da nossa conduta, do nosso respeito, do nosso amor, às criaturas que lá se encontram. Que nós possamos abraçá-los, amá-los, principalmente aqueles que criam-nos tantas dificuldades. E podemos ter a coragem de dizer, se ainda não conseguimos pessoalmente, olhando nos olhos, que nós possamos fazê-lo agora. Vamos pensar nessa criatura. Vamos abraçar e dizer, abraçado, bem junto ao peito: eu te amo tanto, eu quero tanto ver você feliz. Eu desejo que você seja feliz em sua vida, que você cresça, que você encontre bons caminhos. E conte sempre comigo. Eu vou estar ao seu lado, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque eu te amo acima das nossas relações de sangue. Porque você é um filho de Deus e você merece ser feliz. De volta a esse ambiente, nós percebemos a luz que cai sobre nós. E nós somos tão gratos, Pai. Às vezes, dentro daquele conceito que foi tratado do não merecimento, com certeza nós merecemos. Senão essa luz tênue e azulada que cai sobre cada um de nós nesse instante, não seria jorrada pelo Pai através da espiritualidade superior que aqui se encontra. Nós só queríamos agradecer. Pedir que essa paz permaneça em nossos corações. E que nós possamos levar durante toda esta semana, abrigando em nós esse teu amor, Pai. Ajuda-nos
proteja-nos, ampara-nos, Senhor. Graças a Deus. De volta a esse ambiente, nós vamos nos colocando à disposição, mantendo o nosso silêncio, por favor, porque os trabalhos vão continuar através dos passes. Uma boa semana a todos, muita paz.